efetivamente, o relatório da Comissão Independente, enfim, está sob a égide do Parlamento, portanto, como Comissão Independente deve, em primeiro lugar, deve ser respeitado o relatório que foi feito, como penso que genericamente o país tem feito no passado e também neste caso o fez. O relatório penso que é suficientemente claro sobre aquilo que aconteceu no incêndio e, conforme referiu, veio-nos dar razão em muito daquilo que fomos dizendo, principalmente que eu fui dizendo nos primeiros dias do incêndio. E, infelizmente, uma vez mais, veio-se a confirmar que a resolução do problema com que estávamos deparados não foi a melhor. E, efetivamente, a dado momento do incêndio, no início, praticamente, eu denunciei publicamente aquilo que estava a acontecer, disse que havia populações que estavam isoladas, sem nenhum carro de combate, digamos, a poder ajudar as situações que estavam a ocorrer, que os meios não eram suficientes, ou se eram, não estavam bem distribuídos, e, portanto, que havia ali alguma coisa que não estava a correr muito bem. Penso que todos têm memória daquilo que aconteceu nessas alturas, enfim, as declarações do Sr. Ministro da Administração Interna, de outros atores, digamos assim, que de alguma forma tentaram pôr em causa uma vez mais a Câmara de Mação, o seu Presidente, inventando umas histórias relativamente a combustíveis, denegrindo a nossa imagem, principalmente a minha imagem enquanto responsável da Proteção Civil. Enfim, tudo isso foi feito, é factual e, portanto, não vale a pena entrarmos muito mais por aí. Pergunta-me se alguém me disse alguma coisa ou assumiu alguma responsabilidade, e a resposta é negativa. Portanto, rigorosamente nada, nem ninguém. Nada aconteceu, nem ninguém me disse nada. Sinceramente, não sei se... Para não fazer ainda é curto, ou já deveria ter feito, ou já o deveriam ter feito, tendo em consideração a gravidade deste assunto? O que eu lhe posso dizer é que se eu estivesse investido outras funções, do lado de lá, passo o termo, já teria dito alguma coisa ao Presidente da Câmara de Mação. Não, obviamente, no sentido de pedir desculpas, não é disso que se trata, mas, evidentemente, que o relatório, aquilo que ali vem escrito, acho que merecia, pelo menos, uma palavra, enfim, de alguém com responsabilidades para, pelo menos, poder conversar um bocadinho sobre o assunto. Provavelmente eu já o teria feito, mas também não, sinceramente, já não levo muito a mal esse tipo de situações. Há alguma forma de remediar? Não, eu suponho que não há forma de remediar. Aquilo que eu disse nos dias após o relatório ser conhecido era que, mais uma vez, lá voltamos nós à história do mais uma vez, o município de Mação teve razão naquilo que foi dizendo nesta história recambulesca que têm sido os incêndios, o durante e o após. E, portanto, tivemos uma vez mais razão. E aquilo que eu disse, e repito, é que ao menos este relatório, como o de Monchique, de 2018, sirvam para que as pessoas tirem ilações e que de uma vez por todas não se coloquem numa espécie de pedestal algumas pessoas com responsabilidades nesta matéria, do tipo que tudo está a ser feito, é tudo necessário, é tudo suficiente e nós fizemos tudo, quando depois se conclui que efetivamente não foi tudo feito. E, portanto, ou pelo menos não foi bem feito. Que é aquilo que o relatório basicamente diz. Quer dizer, ninguém entende que num incêndio destes, às 3 da tarde, não haja um único meio aéreo, que os meios aéreos sejam manifestamente insuficientes, que os carros efetivamente sejam pedidos, mas demoram 5, 6 e 7 horas aqui a chegar, quando toda a gente sabe isso. Portanto, assumamos essas questões, como elas são. Diga-se, os meios, não se pode dizer que os meios, por exemplo, não sei em concreto se foi isso que aconteceu, mas do relatório é isso que se depreende, que os meios, assim que são, digamos, despachados, no sentido de que são requisitados a qualquer distrito, a qualquer corporação de bombeiros, digamos, ficam afetos àquele incêndio. Quando efetivamente todos nós sabemos, se vem um grupo de Coimbra, ou de Beja, ou de Setúbal para um incêndio nesta região, demorará no mínimo 3 a 4 horas a chegar ao teatro de operações. E provavelmente vem
E necessita de água, necessita de alimentação, necessita de combustível. Portanto, não podemos temos de dizer que estas coisas demoram tempo e que o país tem estes constrangimentos. Quer dizer, ninguém leva a mal de se falar a verdade neste tipo de coisas. Não podemos dizer, já estão os carros pedidos, estão a caminho, isto demora horas até se concretizar, e essas horas foram, uma vez mais, decisivas. E, evidentemente, que a partir de determinada altura as pessoas perguntam-se, bem, agora que os carros chegaram, quando isto já ardeu. Portanto, era este o sentimento, nomeadamente em Cardigos e na Amêndoa, porque efetivamente, digamos, o mal já estava feito. Portanto, eu percebo que as pessoas tenham boa vontade, evidentemente, as pessoas dão o máximo para que as coisas corram bem, o comandante operacional distrital, todas as pessoas dão o seu melhor, mas temos estas dificuldades, que são conhecidas e que devem ser transmitidas. Não tem mal nenhum em dizer, pá, efetivamente as coisas, a determinada altura os meios não chegaram, não fomos capazes, não havia possibilidade. Não se pode dizer que o Presidente da Câmara de Nação, ou o Vice-Presidente de Vila de Rei, ou seja quem quer que for, está a querer aligerar responsabilidades, porque eu saiba, não é da responsabilidade do Presidente da Câmara ter estes meios para alocar aos incêndios. E, portanto, eu acho que nestas questões, e tenho dito isto inúmeras vezes, até para a defesa dos próprios bombeiros, da própria instituição que são os bombeiros, da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é necessário o maior rigor na passagem da informação. E dizer em concreto que meios é que estão no local, onde é que eles estão posicionados, o posto de comando tem de ter essa informação, que meios é que vêm em caminho, e eventualmente quanto tempo demorarão a chegar, para que as coisas sejam transmitidas. Não se pode dizer, temos 1000 operacionais, ou temos 500 operacionais no teatro de operações. E depois vamos a ver, há ali uma série de pessoas extraordinariamente importantes em toda aquela situação que é um combate a um incêndio, mas que efetivamente não são operacionais, porque para o comum do cidadão, o operacional é a pessoa que está a combater os incêndios, depois as pessoas não os veem, e portanto depois gera aqui alguma desconfiança que no limite deixa mal os próprios bombeiros. Porque depois aparece onde é que vocês estiveram, afinal estão cá, não estão, estavam a dormir, estavam na beira da estrada, estavam no café, enfim, criar aqui uma situação desagradável para os próprios bombeiros e para a sua própria defesa. Tudo isto devia ser transmitido com uma outra clareza e não haver esta tentativa de ataque sistemático ao mensageiro. Portanto, para tentar denegrir até a própria imagem das pessoas, porque foi aquilo que me tentaram fazer a mim, um achicalhamento público, só por estar a dizer aquilo que era a mais pura das verdades. E mais, o próprio relatório, também houve esta tentativa de pôr em causa o trabalho que o município de Nação tinha feito nas faixas de primeira ordem, naquilo que era a nossa política de apoio aos bombeiros, aquilo que tínhamos feito e aquilo que não tínhamos feito, e portanto, o relatório confirma evidentemente que eu acho que às vezes até quem passa essas informações a responsáveis políticos para as dizer, porque obviamente o responsável político, o Sr. Ministro, não sabia, não tinha a obrigação de saber o que é que estava feito ou não está feito em nação, ou nos conhecer em pormenor o nosso trabalho. Mas antes de falar, deveria pelo menos... Quem faz a assessoria devia ter algum cuidado para que as coisas foram feitas, como aquele episódio infeliz do plano de emergência, enfim, aquelas questões. Eu acho que, assessores tão bem pagos poderiam efetivamente ter outro tipo de cuidados para não estarem de uma forma muito leviana a tentar fazer o assassinato de caráter do Presidente da Câmara de Nação, que foi isso que foi tentado fazer. Para o Presidente da Câmara de Nação, este é um assunto encerrado ou ainda vai continuar à espera que alguém lhe peça desculpas, pelo menos o mínimo? Não, sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer, portanto, o tempo para isso já deve ter passado, portanto, eu acho que isso não é um não assunto, portanto, não vale a pena estarmos, digamos, sistematicamente com essa questão em cima da mesa. O relatório nem foi pedido por nós, mas obriga a ser feito. O relatório foi claro, não precisávamos do relatório rigorosamente para nada, para sabermos a razão que tínhamos, porque a razão era efetiva. O trabalho que foi feito em 2018 e em 2019 lá era visível, o trabalho que fizemos junto das populações era visível, o apoio que damos aos bombeiros sistematicamente e de uma forma incondicional é visível, o trabalho da nossa Proteção Civil Municipal é visível. Cometemos erros, sim, poderíamos fazer mais,
Sim, é um facto, não somos perfeitos. É claro que não, que há sempre coisas que falham também na nossa estrutura. O plano de emergência só tinha sido enviado em março, é também uma realidade, apesar de tudo aquilo, ou praticamente tudo aquilo que lá está, digamos, mencionado para ser feito, nós colocamos em prática, até porque, infelizmente, todos os anos somos quase que obrigados a tê-lo em prática, e nunca foi por isso que as situações não se resolveram. Evidentemente que aí podíamos ter tido um trabalho feito de maneira diferente, é um facto. Mas tudo isto não põe minimamente em causa aquilo que tem sido o trabalho deste município ao longo de muitos anos, e, portanto, aquilo que foi feito ou que tentaram fazer, uma vez mais, não resultou. O que é que falta fazer por aqueles que mais sofreram em 2017 e 2019? Olha, em 2019 foram feitas uma série de candidaturas, enfim, as possíveis, dentro daquilo que eram os normativos que estavam previstos, enfim, que as pessoas, para as pessoas terem acesso aos apoios, e que uma vez mais teve aqui uma diferença em relação a outros incêndios, nomeadamente aos incêndios de 2017, e já se explicou que as pessoas do Conselho de Mação que foram atingidas em 2017. Basicamente, estamos aqui a falar diretamente para apoios a agricultores que tinham de reunir essa condição essencial de serem agricultores, terem atividade aberta, estarem, digamos, coletados como agricultores, e, portanto, tivemos aqui cerca de dezena e meia de pessoas que puderam aceder a esse tipo de apoios. Falta resolver a questão das habitações degradadas em 2019, portanto, que não está, neste momento, esse assunto não está ainda tratado. Iremos em breve assinar um protocolo com o IRU, que está neste momento a tratar dessa situação, onde foram submetidas as candidaturas, onde a Câmara fez, digamos, o levantamento das habitações que foram destruídas pelos incêndios, onde reconheceu o interesse que havia em recuperar essas habitações, porque eram primeiras habitações, e, portanto, neste momento o Instituto de Reabilitação Urbana é que está com o processo em mãos, porque o Governo, e provavelmente bem, após os incêndios de 2017, tudo aquilo que aconteceu em 2017 e que é do conhecimento de todos nós, não em Mação, mas nos outros locais, acho que mudou a sua política de apoio às habitações atingidas pelos incêndios, e, portanto, essas pessoas ainda não têm a situação resolvida. Relativamente ainda a 2017, a parte das habitações está tratada. Toda a outra discriminação negativa de que o município de Mação se queixou foi em parte reparado, não em todo, porque nós só tivemos decisão favorável em julho, e, portanto, foi aberto um concurso, digamos, para nós podermos aceder ao remanescente dos 40% que sempre reclamamos, mas com prazo de execução das obras até final de novembro, o que fez com que não conseguíssemos fazer tudo aquilo que era passível de ser feito, e, portanto, com tudo isto há aqui uma diferença de cerca de 400 mil euros que a Câmara terá de suportar do seu orçamento. As pessoas, infelizmente, tiveram também um tratamento discriminatório, conforme eu sempre referi, as pessoas e as empresas, e, portanto, houve aqui um tratamento diferenciado, a não fundamentação, a violação do princípio de igualdade que o Tribunal reconheceu para com o município de Mação em relação a outros municípios, foi precisamente aquilo que, do meu ponto de vista, aconteceu relativamente aos cidadãos de Mação e de outros municípios para com outros municípios dos incêndios de Pedrógão e do 15 de outubro. E, portanto, desse ponto de vista, não competia à Câmara ter uma ação, digamos, junto dos tribunais, eventualmente, para que as pessoas pudessem ser ressarcidas desses prejuízos, mas de alguma forma teria de haver aqui, e a Câmara demonstrou essa disponibilidade, haver aqui um movimento no sentido de poder apoiar as pessoas, eventualmente com uma ação popular ou algo do género, para que as pessoas pudessem vir reclamar aquilo que lhes tinha sido, que deveria ser seu por direito, tendo por equiparação, digamos assim, aquilo que aconteceu noutros municípios. E, portanto, eu relembro, por exemplo, tudo o que foram apoios às empresas com a suspensão das execuções fiscais, diferimento de pagamentos de IRC, pagamentos de segurança social, enfim, apoios objetivos que as empresas tiveram e que aqui não tiveram, os apoios diretos às pessoas que lhes ardeu, enfim, algumas hortas, os quintais, no valor de 1.023 euros, ou no caso de ser de outro montante, até de 5 mil euros. Os apoios ainda hoje
às pessoas que estão em formação profissional, que estão inscritos no Centro de Emprego, que é o dobro daquele que aqui a Mação recebem, e portanto houve aqui um sem número de ajudas que nós, enfim, continuamos a não perceber, e nunca perceberei o não critério. Aliás, o Governo não conseguiu explicar o critério, a razão pela qual o Tribunal, enfim, tomou a decisão que tomou. E só para ter um exemplo, quer dizer, as pessoas do Conselho de Mação, onde arderam naquele ano 28 mil hectares e onde arderam 23 casas, não são para estes efeitos consideradas umas vítimas dos incêndios, enquanto noutros locais onde ardeu 1/10 disto são vítimas dos incêndios. Portanto, há aqui algum tipo de diferenciação que nunca irei perceber. Nunca lhe explicaram os critérios? Não, o critério foi aquele critério... Aquele critério sempre usado... É sempre usado de houve mortes, quer dizer, eu acho que isso é uma das coisas, foi um critério tão infeliz que merece pouca qualificação, até porque, infelizmente, para as pessoas, para os familiares das vítimas, enfim, houve indenizações que foram fixadas. E relembro que, em grande parte dos municípios que foram apoiados a 100% e onde houve estes benefícios para as pessoas e para as empresas, felizmente não faleceu ninguém. Mas relembro que, infelizmente, houve várias pessoas que faleceram e que nem sequer eram nenhum daqueles concelhos, nomeadamente na zona de Pedrógão, estavam ali na Praia de Castelo, e não eram dali, eram até alguns aqui da região do Médio Tejo. Então, estes municípios, pelos vistos, também viram falecer pessoas que também mereciam ser apoiados. Portanto, quer dizer, houve aqui enfim, eu acho que houve aqui uma tentativa de resolver um problema imediato, algum descontrole, que até, digamos, é compreensível, enfim, uma situação que o país nunca tinha vivido. Ficamos todos comovidos, todos os municípios, logo no final daquele mês de junho, achamos por bem que a CCDRC disponibilizasse uma ajuda logo de 25 milhões de euros, enfim, era uma situação que ninguém sabia bem o que é que tinha acontecido. Mas eu acho que devia ter havido ali algum sangue frio para perceber que realmente as coisas não podiam ser tratadas com aquela, digamos, ligeireza que de alguma forma foi tratada, enfim, que agora veremos, ainda há muita água a correr abaixo da ponte, para quando se souber tudo, enfim, há coisas para serem apuradas, eu não estou a dizer nada, mas enfim, mas todos nós há que criar aqui um clima de desconfiança que eu penso que ninguém fez por mal, no sentido de se querer apropriar de nada, mas pronto, cria-se aqui uma sensação de que tem de resolver aqui um problema, então vamos aqui resolver, pôr aqui uns milhões para isto ser tudo tratado, enfim, e as coisas provavelmente deviam ter tido aqui alguma ponderação, enfim, que eu percebo que naquela altura foi tudo muito, muito a quente e provavelmente faltou aqui algum sangue frio. Lamentavelmente, depois de tudo o que aconteceu, eu acho que o município de Mação e as pessoas do Conselho de Mação mereceriam outro tipo de ajuda, outro tipo de atitude mais carinhosa, digamos assim, que infelizmente nunca se verificou e que obrigou que o município de Mação tivesse de intentar aquela ação judicial.